Graça e paz, meus irmãos, Deus abençoe a sua vida. É importante você estar aí nesse momento assistindo o vídeo, para o seu crescimento, para a sua edificação. Que bom que você apertou o play. Hoje vamos estar meditando e falando sobre a palavra de Deus, a importância das Escrituras na vida e no crescimento de todo cristão, de todo discípulo de Jesus Cristo. Quando nós pensamos em crescimento como cristãos, quando nós pensamos em uma vida frutífera no Evangelho, uma vida frutífera como cristão e como discípulo de Jesus, como pai, como mãe, como filho, como um cidadão, como um trabalhador ou como um patrão, precisamos entender a importância das Escrituras nesse crescimento, nesse desenvolvimento. E se queremos conhecer a Deus, conhecer a Cristo, precisamos entender que as Escrituras revelam Jesus, revelam Deus. Nós temos um livro na mão chamado de Bíblia, pela composição que tem, na verdade é uma grande biblioteca. A Bíblia é composta por 66 livros, dividido em duas partes, Antigo e Novo Testamento. Nós temos 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Nós vamos encontrar nas Sagradas Escrituras poesia, história, nós vamos encontrar cartas e vamos ser edificados por todo esse conteúdo. Homens de Deus, homens que Deus escolheu de partes diferentes, vivendo em épocas diferentes, foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus para escrever a palavra do Senhor. Vamos encontrar a falha desses homens nas Escrituras Sagradas, mostrando que Deus ele não escondeu os erros dos homens, mas Deus expôs o erro dos homens para mostrar o Redentor que viria para redimir uma humanidade caída, para redimir uma humanidade que pecou contra o seu Criador. Nós podemos achar a resposta para algumas perguntas nas Sagradas Escrituras, como de onde eu vim, por que estou aqui e para onde eu estou indo? A Bíblia responde isso. A Bíblia responde sobre a origem das calamidades, a Bíblia traz resposta para o nosso casamento, a Bíblia traz resposta para todas as áreas da vida. Então, quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, precisamos entender que é um livro que traz a resposta de Deus para os homens. É Deus se comunicando com os homens, é Deus se revelando aos homens através da palavra dele, através da palavra de Deus. Então, quando nós olhamos para esse livro chamado Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar livros, os capítulos e os versículos. Talvez você seja uma pessoa que não está familiarizada com a palavra de Deus. Então, no livro nós vamos encontrar livros como Gênesis, os capítulos, os números maiores, e os versículos, os números menores. E aí você vai conseguir ter uma boa leitura. Um exemplo, Gênesis é o livro, número 1 é o capítulo 1, e os versículos são os pequenininhos que você vai conseguir se encontrar e se achar, marcar e conseguir seguir a palavra de Deus. Mas eu não quero dar uma aula sobre bibliologia, eu não quero falar sobre a introdução simplesmente à Bíblia e contar sobre os homens, a história, os assuntos arqueológicos. Eu quero compartilhar versículos da palavra que demonstra a importância das Sagradas Escrituras, da palavra de Deus para todos nós. Vamos lá? Está com disposição? Existe um texto que eu acredito que é o centro, da revelação do coração de Deus nas Escrituras Sagradas, que está em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. De Gênesis a Apocalipse, nós vamos encontrar Deus se revelando aos homens e Deus apontando para essa manifestação em que o Filho dele viria para salvar os homens. Então o propósito da palavra de Deus é claro para todos nós e ela tem propósito definido para toda a vida, para a vida dos crentes e os não crentes também. Primeiro, nós vamos encontrar em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15 e versículo 16. As sagradas letras podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça.
Olha, o propósito da palavra de Deus, ela é inspirada por Deus e é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Olha, meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto, nós vamos entender o propósito das Escrituras Sagradas. Olha outro texto que está aqui para você entender esse propósito de Deus. Visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz a respeito à vida e piedade pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência que há no mundo. 2 Pedro capítulo 1, versículo 3, versículo 4. O conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. O poder das Escrituras é para realmente trazer edificação para nossas vidas. Quando eu leio, quando eu mergulho nas Escrituras Sagradas, eu serei edificado, ensinado pela palavra do Senhor. Ela é proveitosa para corrigir também os nossos erros, nossos caminhos maus, porque haverá revelação do caminho de Deus para os nossos corações. Então, quando eu olho para as Escrituras, eu preciso entender tudo isso que ela tem para mim. A palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, produz vida. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. João capítulo 6, versículo 63. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Jesus está dizendo que as palavras que são ditas, que a palavra de Deus, a palavra de Cristo, são espírito e vida. Ela produz vida em nós. A palavra de Deus, ela é como água para nossas vidas. Ela limpa nossas vidas. Olha o que diz o texto de João, capítulo 15, versículo 3. Começamos a vida no reino de Deus totalmente assim, meus irmãos, lavados pela palavra de Deus. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Deus, ela nos limpa. Quando nós temos o contato real com as Escrituras Sagradas, e essas palavras começam a penetrar em nossas vidas, por isso que todo cristão deve ler a palavra de Deus, deve meditar na palavra de Deus, deve, se possível, memorizar a palavra de Deus, porque ela, entrando em nós, ela começa um processo de purificação e de limpeza das nossas vidas. É como água que purifica o nosso interior. E ela, além de entrar e limpar, ela nos mantém limpos. Olha o que diz Salmo 119, versículo 9 até o versículo 11. Ou versículo 9, versículo 11. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Escondi a tua palavra. Como o jovem guardará limpo realmente os seus caminhos, a sua vida? Como nós realmente teremos um coração purificado e limpo? Se guardarmos a tua palavra, a palavra de Deus, para não pecarmos contra o Senhor. Quando nós guardamos a palavra de Deus em nossos corações, nós seremos purificados por ela. Esse coração caído será renovado, transformado, e ele deixará de ser o coração que era pela purificação da palavra de Deus. Então, se queremos uma vida pura, uma vida santificada, precisamos recorrer à palavra de Deus e mergulharmos nas Escrituras Sagradas, que ela tem um poder de fazer isso. A palavra de Deus, ela também é luz para nossas vidas. A palavra de Deus é luz para nossas vidas. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que ilumina o lugar escuro, até que o dia
esclareça, e a estrela da alva apareça em vosso coração. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. A palavra de Deus, ela é como luz que ilumina nossas vidas. E iluminando os nossos corações, iluminando as nossas vidas, os caminhos maus, os caminhos escuros serão iluminados e realmente a palavra de Deus produzirá em nós caminhos iluminados, caminhos retos diante do Senhor. A palavra de Deus, ela dá entendimento no mundo em trevas. Ela traz entendimento no mundo em trevas. Salmo 19, versículo 8. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Ilumina os olhos. Salmo 119, versículo 105. Olha o que diz a palavra do Senhor para todos nós. E que você guarde isso no seu coração. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. 130. A exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Em um mundo em trevas, em um mundo caído, em um mundo rodeado por trevas, por enganos, por mentiras, até mesmo do nosso próprio coração, a palavra de Deus, quando ela está em nós, quando nós meditamos, refletimos e estudamos, ela ilumina nossas vidas no mundo em trevas e nos ajuda a caminhar em um mundo caído em mentiras, um mundo onde o diabo tem trabalhado, o príncipe do engano, o príncipe da mentira, o pai da mentira, e a palavra de Deus nos ilumina no mundo em trevas. Em trevas. A palavra de Deus, ela é como comida para nossas vidas. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4, a tentação de Jesus. Jesus está sendo tentado a transformar pedras em pães e ele afirma isso. Está escrito, nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus é alimento para nossas almas, é alimento para o nosso espírito. A palavra de Deus traz vida em nós, a palavra de Deus se torna alimento para a alma do crente. Não existe a possibilidade de ter uma vida cristã de sucesso, uma vida cristã frutífera, se não temos contato com as Escrituras Sagradas. Ir à igreja e ouvir um sermão é pouco. Clicar no YouTube e ouvir uma mensagem como essa é muito pouco. A sua vida, nossas vidas não pode estar baseada em ouvir sermões, em simplesmente ficar ouvindo os estudos bíblicos. Nós precisamos de um contato direto com as Escrituras, porque só assim seremos alimentados de fato, só assim seremos alimentados para a vida inteira. Ela é como comida dentro de nós. A palavra de Deus produz crescimento na vida do crente. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 e 2. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Desejais afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, 1 Coríntios 3, versículo 1 e 2. A orientação, tanto do apóstolo Paulo, de Pedro aqui, é para que nós venhamos crescer realmente segundo o conhecimento nas Escrituras Sagradas, com um alimento sólido. Paulo está dizendo que não pode dar um alimento mais sólido para eles, porque eles estão rasos, o conhecimento é pouco, estão como meninos ainda, e não podem experimentar uma alimentação mais sólida. Metade dos crentes, hoje em dia,
não podem experimentar algo mais sólido, porque são rasos no conhecimento bíblico. Então você, eu, para que realmente tenhamos um crescimento sólido, precisamos conhecer as Escrituras e nos alimentar da palavra de Deus que gera crescimento em nós. A palavra de Deus, ela é uma semente dentro de todos nós. Ela é uma semente nos nossos corações. Nós vamos olhar isso na palavra do semeador, que no versículo 11, capítulo 8 de Lucas, e lá no versículo 11, ele diz: a semente é a palavra de Deus. A vontade de Deus realmente para a nossa vida é que sejamos frutíferos. Essa é a vontade de Deus. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10. A palavra de Deus é a semente que deve ser semeada, mas é a semente dentro de nós, como boa terra, para o nosso crescimento e para que a nossa vida seja frutífera e ande em crescimento, que haja desenvolvimento até que ela produza uma grande árvore frutífera dentro de nós. A palavra de Deus é também como uma espada. Tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6, versículo 17. Jesus usou a espada do Espírito contra Satanás, rebatendo e refutando o diabo quando tenta e diz: olha, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus na vida de um crente é como uma espada que pode ser usada como arma de guerra. Então nós não guerreamos segundo as nossas ideias, segundo o que achamos. Nós guerreamos com as Escrituras Sagradas. O conhecimento da verdade de Deus, da palavra de Deus, nos ajuda a combater heresias, a não aceitar ensinos errôneos para nossas vidas. A palavra de Deus nos ajuda como uma espada, uma arma de defesa. Uma arma de defesa, ela também é arma de ataque. Assim como a espada é arma de ataque e arma de defesa. Você ataca e você se protege. Deus, ele nos dá essa arma nas Escrituras Sagradas. É pela palavra de Deus que nós realmente recebemos instruções e ferramentas para proteção e para ataque. E não é usar, quero que você me entenda bem, não é usar a Bíblia para atacar os outros, mas é para que, diante de ensinamentos errados, diante de heresias, diante de situações que são equivocadas, às vezes pelos crentes, nós usaremos a palavra de Deus para atacar a heresia, não as pessoas. Os ensinamentos errados, não, desculpe, as pessoas, mas é termos a palavra para não permitir que o engano e o ensino errado esteja em alta, mas que a verdade esteja em alta. Amém? A palavra de Deus, ela nos ajuda a orar. Nos ajuda a orar. Se estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. João 15, versículo 7. Pedireis tudo o que quiserdes. Significa que se a palavra de Deus estiver em nós, nós vamos pedir as coisas segundo as Escrituras, segundo a vontade de Deus. Não pedimos bem porque às vezes não conhecemos as Escrituras. Pedimos e não recebemos porque não sabemos pedir e orar segundo a palavra, segundo as Escrituras Sagradas. Então, quando conhecemos a verdade, quando conhecemos a Bíblia, quando conhecemos as Escrituras, nossas orações passam a ser segundo a palavra. E orações segundo a palavra, Deus responde. E Deus dá, porque pediremos as coisas segundo a vontade de Deus. Então passe a orar segundo as Escrituras, e para orar segundo a palavra, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Ela nos ajuda a orar. A palavra de Deus, ela é poderosa em nós.
Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mateus capítulo 7, versículo 24 e versículo 25. A palavra de Deus é poderosa em nós, porque aqueles que ouvem, escutam as palavras e as praticam, são como um homem que construiu a sua vida, a sua casa sobre a rocha. A rocha é Cristo. A rocha é Cristo. Cristo é a palavra que estava no princípio com Deus e que criou todas as coisas. Meus irmãos, quando nós fazemos das Escrituras a base da nossa vida, ainda que venham os ventos, ainda que venham as tempestades, estaremos firmes, porque nós ouvimos e praticamos a palavra. Precisamos mergulhar nas Escrituras Sagradas, precisamos ler as Escrituras, precisamos conhecer a palavra de Deus, porque quem conhece, quem ouve, quem lê, quem estuda e pratica, será como um homem que tem a sua vida, a sua existência, os seus negócios, os seus filhos, a sua família, tudo que envolve a sua vida, firmado em uma rocha eterna. É importante o seu conhecimento sobre as Escrituras Sagradas. Mergulhe nessa biblioteca chamada Bíblia. Esteja com a sua mente dentro dela. Permita que ela transforme você, que ilumine sua vida, que te limpe, que te purifique, que transforme o seu ser, para que você ore segundo a palavra, para que você esteja firmado na palavra, praticando a palavra, e Cristo fará com que sua vida seja firmada nele, fortificada nele, e uma vida realmente frutífera e abençoada pelas Escrituras Sagradas. A minha vida foi mudada pela palavra, e eu creio que Ele pode mudar a sua também. Um grande abraço, Deus te abençoe, obrigado por acompanhar, e que o Senhor dê amor e paixão a você pela palavra. Um abraço.